Bom dia. Ezequiel 24. Livro de Ezequiel, capítulo 24. No 10º dia do 10º mês do 9º ano, veio a minha palavra de Deus nos seguintes termos: Ó querido ser humano mortal, filho do homem, registra, pois, esta data, o dia de hoje, porque o rei da Babilônia sitiou Jerusalém, exatamente neste dia. Conta uma alegoria, uma parábola a esta casa rebelde, diz-lhe: assim declara Deus o Senhor, põe uma panela com água no fogo, aguarda que esquente bem, adicione a água na panela pedaços de carne, as partes nobres da coxa e da espádua, enche-a com ossos escolhidos, pega o melhor carneiro do rebanho, empilha lenha suficiente debaixo da panela para cozinhar até os ossos, faz-a ferver bem e observa este teu cozido. Portanto, assim declara o Eterno, o soberano Deus: pobre cidade sanguinária, desta panela que agora está com várias marcas de ferrugem por dentro, e cujas crostas não desaparecerão dela. Tira, pois, as carnes de dentro dela, pedaço por pedaço, não escolha nem sorteie um pedaço, que pedaço retirar primeiro. Porquanto o sangue que ela derramou está no meio dela, ela o derramou no chão onde o pó da terra o cobriria. Mas foi para ferver o meu zelo ainda mais e para me vingar que derramei o teu sangue sobre uma rocha nua, a fim de que ele não fosse jamais coberto ou apagado. Sendo assim, eis que Deus, o Senhor Deus, declara: ai da cidade sanguinária, eu também farei um grande amontoado de lenha, uma pilha bem alta. Portanto, faz depressa um monte de lenha seca e acende o fogo, ferve bem a carne engrossando o caldo, com temperos até secar tudo, deixando os ossos reduzidos a cinza. Logo depois colocarás a panela vazia sobre as brasas restantes, para que ela seja tão aquecida que até o seu bronze fique incandescente, as suas impurezas se derretam e todas as suas ferrugens se consumam. Eis que esta panela só provoca fadiga e frustração pelo trabalho que dá, pois a sua espessa e resistente ferrugem não se desprende dela nem com fogo. A luxúria e a devassidão fazem parte da tua impureza. Ó Jerusalém, como eu desejei te purificar, mas tu não me destes ouvido, não quiseste ser purificada. Assim não voltarás a estar limpa enquanto não se abrandar a minha indignação contra ti. Eis que eu, Deus, o Senhor, tenho dito: chegou a hora de executar o meu juízo. Não conterei meu modo de agir, nem terei piedade, tampouco voltarei atrás, ou me arrependerei. Eis que será julgada segundo tudo quanto tens praticado, conforme teu comportamento e tuas ações. Palavra de Deus, o soberano Senhor. Então nós vemos aqui, quando Deus fala com Ezequiel, que seria tipo uma parábola, né? Em relação, para ele falar para o povo de Israel, comparando eles a uma panela enferrujada. Ele está mandando colocar pedaços de pão de carne, cozinhar, mas ali tem um ferrugem, até aquilo ali se consumir, secar tudo. Porque Deus está anunciando que naquele dia a Babilônia estaria tomando o resto de Israel, o resto de Judá, naquele dia. Porque nós vemos que mesmo a maioria já está indo no cativeiro, morrido, de várias maneiras, aquele restante que tinha ficado ainda continuava nas mesmas práticas pecaminosas, as mesmas práticas erradas, nas mesmas práticas do pecado. Então eu fico tentando entender a chateação de Deus, ele tentando ensinar o povo, mostrando, e mesmo o povo na cegueira ainda teima em continuar no pecado.
Deus usou profetas e mais profetas para falar que se eles não abandonassem o pecado, iriam para o cativeiro. Iriam morrer. Eles não abandonaram. Foram. Mas Deus falou que ainda ficaria o restante. Esse restante ficou, mas só que esse restante, eles não mudaram o seu hábito. Continuaram, como ele disse na própria palavra dele, na mesma luxúria, na mesma devassidão. Continuaram da mesma maneira, com os mesmos pecados. Deus falou, agora vai todo o resto. Marca bem essa data, porque agora vai todo o resto. E olha que Ezequiel estava na Babilônia. Ezequiel estava no meio dos cativos. E ele está pregando para ali no meio do povo, mostrando o pecado que o povo não estava lá em Jerusalém. Da mesma maneira, também é difícil nós entendermos, nós vemos pessoas em todo tipo de sofrimento, sofrendo horrores, mas não se convertem, não se rendem ao Senhor. No máximo que essas pessoas são religiosas. Mas o tempo todo o Senhor está ali cobrando, o tempo todo o Senhor está exigindo, o Senhor está determinando, o Senhor está mandando que essas pessoas se convertam. É difícil entender o porquê dessas pessoas não quererem obedecer. Que a única maneira de nós obtermos paz é obedecendo o Senhor. Jesus prometeu, falou, as aflições, os problemas vocês terão, mas em mim vocês terão paz. Nós temos que aprender isso. Então veio a minha palavra de Deus e me comunicou. Ó querido filho do homem, com um único golpe estou para tirar a ti o prazer dos teus olhos. Contudo, não te lamentarás, nem chorarás, nem haverá de correr lágrima de pranto. Geme de dor, porém em silêncio. Não faças lamentação pelo morto como se costuma fazer. Ata bem apertado o teu turbante à cabeça e as tuas sandálias aos pés. Não cubra o teu rosto, nem comas do alimento tradicional servido aos enlutados. Deus está falando com Ezequiel, agora fala, profeta. Eu vou matar sua esposa. Mas você não vai chorar. Você não vai lamentar. Você não vai estar ali no meio daqueles que estão chorando a morte dela. Você não vai mudar seu comportamento. Você vai ficar firme. Chorar, você chora por dentro, mas não demonstre nada. A sua esposa vai morrer, eu vou matar a sua esposa. É Deus que está falando. Olha para você ver uma coisa, Deus amava Ezequiel. Você vê que a maneira como ele trata o querido filho do homem, o querido ser humano, o amor que Deus tinha pelo profeta. Mas falou, vou matar a sua esposa. Eu vou matar e você não vai chorar, você não vai lamentar por ela, você vai continuar firme. Você não vai estar ali participando das comidas dos enlutados, daqueles coisas fúnebres, não. Não é para você fazer isso. É interessante que eu vejo as pessoas hoje falar que, não, se você ser de Deus, não acontece nada de ruim com você. Deus nos usa assim, até pessoas ligadas a nós, ou nos usa nós mesmos, colocando até alguma enfermidade, alguma coisa, até para que nós possamos com isso, além de aprender mais e termos condições de ensinar as pessoas o que é o Senhor, o que é o Evangelho, o que é Jesus. Que a maioria pensa que é um luxo, que é uma mordomia, e não é assim. Deus falou com ele, falou, olha, eu vou matar sua esposa, você não vai fazer nada. Assim comuniquei ao raiar do dia ao povo, e à tarde minha esposa faleceu. No dia seguinte fiz exatamente como o Eterno me havia ordenado. Então o povo indagou-me, ora, não vai nos explicar qual o significado de tudo que acabou de ocorrer em relação à nossa vida? No raiar do dia, Ezequiel profetizou e falou. Quando foi à tarde, a esposa dele faleceu. Quando Deus fala, acontece. A esposa do profeta Ezequiel faleceu.
Mas ele fez aquilo, ele obedeceu ao Senhor. Eu observo que as pessoas têm dificuldade em obedecer a Deus. Porque se outras pessoas falam, não, eu tenho que chorar meu morto. Eu tenho que lamentar o meu morto, a minha morta. Não, Deus não vai fazer nada disso. Guarda para você. A sua tristeza, a sua dor, se geme de dor, mas porém em silêncio, não demonstra. Porque até isso, tirando a vida da esposa do profeta, Deus vai usar para dar ensinamentos, para estar falando a este povo. O povo agora ficou abismado. Ô profeta, o que quer dizer isso? Tua esposa morre e você não está fazendo velório, não está fazendo nada, vai manter a mesma condição, nos fala alguma coisa. E eu lhe expliquei, a palavra de Deus veio a mim dizendo, vai e declara a toda a casa de Israel, eis que assim diz Deus, o seu Deus, estou a ponto de profanar o meu próprio santuário, a fortaleza de que vos orgulhais, o prazer dos vossos olhos, o grande objeto do vosso carinho e afeição. Eis que vossos filhos e vossas filhas que deixaste em Jerusalém, tombarão todos a fio de espada. Então farei como eu agi na pessoa do profeta. Não cobrireis o rosto, nem comereis o alimento costumeiro oferecido aos pranteadores. Manterei os vossos turbantes bem atados à cabeça, e as vossas sandálias firmes nos pés. Não vos lamentarei, nem chorarei, mas definhareis com as vossas malignidades, e gemereis de aflição uns pelos outros. Eis que Ezequiel vos servirá de sinal vivo, do mesmo modo como ele procedeu, assim farei vós. E quando tudo isso acontecer, então compreendereis que eu sou Deus, o Senhor Deus. E quanto a ti, ó querido filho do homem, no dia em que eu lhe tirar a fortaleza, toda a tua alegria e glória na terra, o grande prazer dos seus olhos, o maior desejo do seu coração e a presença feliz dos seus filhos e filhas, neste dia, um sobrevivente e fugitivo virá te trazer notícia. Naquela hora não ficarás sem palavra, a tua boca se abrirá e falarás com tal sobrevivente, e não permanecerá mudo. E assim haverá de ser um sinal diante de todos eles, e reconhecerão que eu sou Deus, o Senhor. Novamente Deus usando o profeta a falar, olha, esse sinal aconteceu com o profeta, a esposa dele morreu, e ele, dessa maneira que ele está procedendo, é igual vai acontecer com vocês. Os seus filhos, filhas que estão lá em Jerusalém, Israel, vão ser todos mortos. O resto do templo, que é a coisa que vocês admiram, fala do templo, também vai ser destruído. Tudo isso vai acontecer. Inclusive os próprios filhos também do profeta tinham ficado lá também. Falou, isso vai acontecer. Mas quando seus filhos, essas pessoas todas morrerem, lá não é para vocês lamentarem. Vocês têm que proceder igual o profeta está falando. Igual Ezequiel procedeu. De igual maneira. Não é chorar, não vai lamentar. Guarda a sua dor. Guarda o seu desespero. Isso é por culpa das suas malignidades, por culpa dos seus pecados. Os seus filhos vão padecer. E ainda falou mais, falou assim que vou dar um sinal. O profeta, os seus filhos também vão morrer. Quando eles morrerem, vai vir uma pessoa de lá, vai vir te avisar que aconteceu isso. E quando ele vier te avisar, você vai abrir a boca e vai falar, e eu vou te usar. E nesse momento eu vou estar falando ao povo através de você. Isso é um sinal. Deus deu até a pessoa, falou, olha, quando morrer vai vir uma pessoa aqui assim, e vai falar, trazer a notícia. Interessante que nós estamos vendo as mortes acontecer em nossos familiares, com os nossos amigos, morte física, morte espiritual, mas nós continuamos no pecado, nós continuamos adorando mortos, adorando os mortos vivos. Digo, mortos vivos são todos aqueles que se dizem estar bem, estar vivo, mas espiritualmente estão mortos. É só uma questão
de tempo até eles serem despachados para a morte eterna, para o inferno. Nós estamos vendo as pessoas padecendo e nós mesmos não estamos fazendo nada para mudar isto. As pessoas estão no pecado, amam o pecado, não querem abandonar o pecado e continuam nestas mesmas práticas erradas. E a morte está rondando. A desgraça está chegando. Ah, pastor, isso não pode acontecer, isso não é de Deus. Tá, meu filho, tudo é de Deus. Não acontece nada no mundo se não for a vontade dele. Não acontece nada no mundo se não for a permissão dele. O que morreu na nossa vida? A nossa saúde? O nosso casamento? A nossa vida financeira? A nossa vida emocional, psicológica? O que está morrendo? É Deus. Isso é um sinal. Nós não podemos estar lamentando, reclamando de nada, não. Porque toda reclamação é contra o Senhor. Se Ele faz, nós estamos reclamando dele. Temos que ter consciência disso e saber que não podemos estar reclamando de nada. Que tudo é o Senhor. Ezequiel, capítulo 25. E aconteceu que veio novamente a palavra de Deus a mim ordenando: Filho do homem, vira o teu rosto contra os amonitas e profetiza contra eles. Diz-lhe assim: Ouvi, pois, a palavra de Deus, o seu Deus. Assim diz Deus, o seu Deus: quando a minha casa, o templo, foi profanado, quando a terra de Israel foi arrasada e a nação de Judá foi expatriada, então tu zombaste do meu povo, exclamando: ha, ha, ha. Por esse motivo eu te entregarei o povo do Oriente, com propriedade deles, e firmarão em tuas terras os teus acampamentos, e estabelecerão suas tendas no meio de vós. Se alimentarão fartamente de suas frutas, e beberão da vossa produção de leite. Eis que farei de Rabá um cercado para camelos, e de Amon um local de repouso para ovelhas. Então sabereis que eu sou Deus, o Senhor. Porquanto assim diz Deus, o soberano Deus, visto que batesse palma e pulaste de alegria, com o coração cheio de malignidade contra Israel. Por esta razão estenderei o meu braço forte contra vós, e vos entregarei as nações como despojo de guerra. Eis que vos eliminarei do meio das nações, e vos exterminarei dentro de todos os demais países. Nesse tempo sabereis que eu sou Deus, o Senhor. Quando Deus puniu Israel, quando Deus puniu a Judá, ou seja, quando Deus permitiu, não, Deus enviou os inimigos, os adversários, enviou a Babilônia, enviou Nabucodonosor para matar, para levar cativo esse povo. Os amonitas, né? Um outro povo são os descendentes lá de Amon. Eles ficaram alegres, rindo, falaram: lá, tem que enfiar esse povo arrogante, tá morrendo, tá acabando, morrendo todo mundo. E ficaram alegres, saltitantes. E Deus agora tá falando: tá, como você ficou muito alegre pela desgraça deles, tanto de Israel como de Judá, agora mesmo farei a você. Tá, que você acha que é forte, tudo, vou levar, o inimigo vai te atacar e você também vai perder tudo. Muitas pessoas vão morrer e as cidades vão ser arrasadas. Vocês vão para o cativeiro também. Isso porque eles ensoberbeceram. O cara alegre com a derrota do inimigo. Então, gente, eu sempre falo, nós não podemos nos alegrar. Alguém nos fez mal, está tentando nos fazer mal, nos desejando mal. Nós temos que fazer orar por ele. Vamos colocar que essa pessoa aconteceu alguma coisa, ela caiu, ela está machucada, ela está ferida, está passando por necessidade. Jesus nos ensina, ele fala sobre isso. Nós temos que orar, nós temos que ajudar, nós temos que socorrer. Dizer que é isso que nós estamos fazendo, nós estamos adquirindo, nós estamos colocando brasas vivas sobre a nossa cabeça. Ah, mas é um inimigo bem feito. Não, não é bem feito, não. Vamos ajudar, vamos socorrer, porque a nossa preocupação é agradar a Deus. Ah, não, fulano agora... Tem pessoas, já veio caso, vêm me falar, falou: pastor, fulano fez tudo até que eu fosse mandado embora do emprego. Agora também ele foi despedido, bem feito, não faça isso.
Não deseje o mal para o seu semelhante. Não deseje o mal para o próximo. Não ria da desgraça dos outros. Não importa o quanto a pessoa nos odeie. Não importa o quanto a pessoa tem raiva de nós. Nós não podemos, em hipótese alguma, guardar raiva, ficar rindo da alegria, da destruição, da maldição, da desgraça da vida dos outros. Quando nós estamos fazendo assim, nós estamos pecando. E Deus vai nos cobrar tudo isso. Isso é sem dúvida. Isso indubitavelmente acontecerá. Com Amon aconteceu. Deus falou, agora eu vou cobrar de você, porque você está rindo, você está festejando, você está se alegrando com a prisão e com a morte tanto de Judá quanto de Israel. Assim diz Deus, o soberano Senhor, uma vez que Moabe e Seir exclamaram, vê, a nação de Judá tornou-se como qualquer nação da terra. Por esse motivo abrirei o lado de Moabe, começando por suas cidades da fronteira, Bet-Jesimode, Baal-Meon e Kiriataim, que são orgulho desta terra. Oferecerei Moabe e os amonitas com propriedade ao povo do Oriente. Assim os filhos de Amon não serão mais lembrados entre todas as nações da terra. E sobre Moabe derramarei meu juízo e respectivo castigo. Então esse povo saberá que eu sou Deus, o Senhor. Moabe, também os moabitas, também se alegraram com a desgraça que tinha acontecido com Israel e com Judá. Ficaram felizes. Falaram, essas grandes nações que eles eram, agora não são nada. Deus afastou deles. Não tem nada de Deus contra eles agora, contra com eles, não. Estão todos sendo destruídos. Ficaram alegres, saltitando, se sentiram fortalecidos. Deus falou, não, vocês também vão pagar, eu vou destruir vocês. Com Amon, Deus foi bem severo, falou, não vou acabar com vocês, nunca mais ninguém vai falar que é sobre os amonitas. E nós sabemos, não existe mais nação amonita. Deus acabou mesmo. Os amonitas foram nações, tanto os amonitas como os moabitas, eram nações descendentes de Ló. Quando Ló, aquele sobrinho de Abraão, fugiu, saiu de Sodoma e Gomorra, os anjos tiraram a esposa dele para ele não ser morta, mesmo que Deus está destruindo aquela região. Ele saiu junto com a esposa dele olhou para trás, né? Ou seja, com olhos jubilosos, os anjos disseram, não olha para trás, segue só em frente. Ela olhou para trás porque, imaginando que estava perdendo a casa, o patrimônio, perdendo tudo, né? Aquele tipo de saudosismo, ligado às coisas materiais, ligado tudo isso. Quando ela olhou para trás, ficou admirando, ela transformou-se na hora em uma estátua de sal. Aí Ló continuou com as duas filhas fugindo, porque nem o namorado, os noivos delas não quiseram ir, não acreditavam que Deus iria fazer aquilo, destruir Sodoma e Gomorra. Aí saíram, e quando nós lemos sobre isso já, e eles chegaram, foram morar na montanha, e lá conta-se de um determinado tempo, as filhas dele vendo o tempo passar, resolveram embebedá-lo e manter relações com ele sexual. Uma fez isso, manteve relação sexual com ele, segundo diz, estava bêbado, né? E ele engravidou. Aí numa outra noite, a outra filha também fez a mesma coisa. Uma descendente, foram dois povos então, Moabe e Amon, Moabitas e Amonitas. E agora ele está provando, acabou realmente com os Amonitas. E agora está falando da mesma forma, os Moabitas vão ser castigados porque estão rindo, estão soberbos, estão orgulhosos pelo fato de Deus ter punido Israel e Judá. Assim diz Deus, o soberano Senhor, considerando que Edom vingou-se da nação de Judá e com isso trouxe grande culpa sobre si. Assim diz o eterno Deus, eis que estenderei meu braço forte contra Edom, e aniquilarei o seu povo e até seus animais. Eu arrasarei suas terras, desde Temã até Dedã. Todos tombarão o fio da espada. Então me vingarei de Edom pelas mãos de Israel, o meu povo, e este lidará com Edom segundo a minha própria ira e indignação.
Assim Edom e toda a sua região aprenderão o que é sofrer a minha retaliação, assevera Deus, o Senhor Deus. Aí tinha também os edomitas, né, o pessoal do Seir, que também se alegraram quando aconteceu. Deus falou, não, vou punir vocês também, vocês alegraram. Então vou mostrar a vocês como que é sofrer a minha retaliação. Assim como Israel e Judá sofreu, vocês vão sofrer. Deus cobrou isso dele. Eu sempre falo, vamos tomar muito cuidado, porque não importa quem é que nos tem como inimigos, mas se essa pessoa está rindo, está alegre pelo que está nos acontecendo, vamos tomar cuidado. Vamos tomar muito cuidado, porque se nós nos alegrarmos com o mal deles, com a maldição deles, nós vamos pagar igualmente. Sempre nós devemos perdoar. Sempre nós devemos procurar ajudar, socorrer ao nosso semelhante. Você vê que que o Senhor fez contra os amonitas, os moabitas, agora contra os edomitas, o pessoal do Seir. Agora nós vamos ver agora contra a Filístia, que o Senhor também não perdoou. Assim diz Deus, o soberano Senhor, tendo em vista que a Filístia agiu com o coração repleto de malignidade e vingança, e com o antigo ódio buscou de todos os modos destruir Judá. Assim declara Deus, o seu Deus: eis que estou a ponto de estender meu braço forte e executar juízo sobre todos os filisteus. Exterminarei os queretitas e destruirei os que sobreviverem no litoral. Derramarei sobre eles grande desforra e os castigarei debaixo da minha indignação. Então, quando eu tiver me vingado deles, saberão que eu sou Deus, o Senhor. Deus falou, não, eu vou punir também agora os filisteus. Se sentiram fortes, se sentiram alegres. Porque Judá foi destruído, porque Judá veio para o cativeiro, porque Israel foi para o cativeiro. Está alegre, está sentindo forte, soberbo, mas eu vou também puni-los. Essa que é a realidade. E aconteceu. Os filisteus receberam o castigo. Nós temos que ser um pouquinho mais inteligentes. Nós temos que aprender a olhar para a palavra de Deus, saber o que Deus nos fala, saber o que Deus está nos mostrando, saber o que Deus está exigindo de nós. Qual é o nosso comportamento diante do Senhor? Qual é o nosso comportamento diante da rocha? Será que nós estamos abrigando na fortaleza? Porque abrigar na fortaleza, as pessoas acham que é fazer oraçõezinha tolas. Não, eu estou debaixo da fortaleza, eu estou debaixo das asas do... Não, não é nada disso. É você se esconder no Evangelho. Como é que você se esconde no Evangelho? Fazendo aquilo que diz que nós temos que fazer e não fazendo aquilo que não permite que nós façamos. É só isso. É viver para o Senhor. Saber que Ele é o Senhor, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso amo, Ele é tudo. Nós temos que obedecê-lo, nós temos que agradá-lo, nós temos que fazer a vontade dEle. Senão seremos destruídos, nós seremos tratados como adversários, seremos tratados como inimigos. Jesus deixou bem claro que aquele que não é por Ele é contra Ele. Ou seja, se eu não estou fazendo a vontade do Senhor, sou declarado inimigo dEle. Quem comigo não se ajunta, espalha. Foi o que Jesus disse. Não adianta eu falar que amo o Senhor e tudo, mas alguém me faz mal, eu estar rindo porque vê um mal sobre a vida dela, vê uma desgraça, vê uma doença. Eu vejo supostos crentes dizer que são crentes. Não, mas quando acontece alguém, ela bem feito, agora falou de mim, falou de minha família, olha, aconteceu isso com o filho dele, aconteceu isso com o filho dela também. Se rir, se alegram, saber que estão caminhando para a morte. Nós temos que mudar nossa maneira de pensar. Na verdade, a nossa maneira de pensar tem que ser de acordo com o Evangelho. É praticar a palavra de Deus, somente isso. E não tentar mudar nada, porque se nós tentarmos, com certeza, nós vamos pagar um preço alto. Hoje eu terminei de ler aqui o capítulo 25 do livro de Ezequiel.
querendo Deus, sendo a vontade dele, amanhã nós iniciamos no capítulo 26. Todas as respostas, todas as dúvidas, tudo nós esclarecemos à luz da Bíblia. Por isso, em todo o tempo eu digo, leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe. Tenha um bom dia.